Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de Física, volume 1, do livro do Halliday, capítulo 5, exercício número 3. Vamos enunciado. Se um corpo padrão de 1 kg tem uma aceleração de 2,00 metro por segundo ao quadrado a 20 graus com o semi-eixo x positivo, qual é, letra A, a componente x e letra B, qual é a componente y da força resultante a que o corpo está submetido? E, letra C, qual é a força resultante na notação dos vetores unitários? Bom, para facilitar o entendimento, vou fazer a representação do corpo aqui como uma partícula, né? Que ele diz aí que tem uma massa de 1 kg e possui uma aceleração. Aqui está o eixo x, tá? E ele diz que possui uma aceleração a 20 graus com o semi-eixo positivo x. Então, vou representar aqui a aceleração A, que tem intensidade aí de 2 metros por segundo ao quadrado, formando aqui um ângulo de 20 graus. Bom, o que eu quero encontrar aí? Letra A. Letra A, eu quero achar a componente x e a letra B, a componente y da força resultante. Então, a gente tem aí segunda lei de Newton, tá? A segunda lei de Newton, em forma de vetor, diz que a força resultante é igual à massa vezes o vetor aceleração, tá? Bom, como na letra A eu quero encontrar a componente x só e na letra B a componente y, eu tenho que escrever a lei aí para as componentes. Então, eu vou ter a componente x da força resultante é igual a massa vezes a aceleração AX. E a componente y, Fy, aí da força resultante, é a massa vezes a componente AY. Então, a gente vai poder responder aí. Letra A, quem é a componente aí da força resultante Fx? Vai ser a massa de 1 kg vezes a componente AX, né? Quem que é a componente AX? Se a gente pegar aqui a decomposição, aqui está a componente AX. AX vai ser A vezes o cosseno do ângulo, ou seja, A cosseno de 20. Então, A é 2 metros por segundo ao quadrado, vezes o cosseno de 20. E aí a gente encontra qual vai ser aí a componente Fx da força resultante. Então, vamos calcular aí. Temos 2 vezes o cosseno de 20. Então, deixa eu ter aí 1,88, né? Aí, quilo vezes metro por segundo ao quadrado dá Newton. Então, a gente tem aí a componente Fx. Na letra B, ele quer a componente y. Quem vai ser Fy? Fy vai ser a massa de 1 kg vezes a componente AY. Se a gente pegar aqui a componente em y, né? Vai ser essa componente, AY, que é o A, vezes o seno de 20 graus, né? Ó, tá sem, essa é a componente que está sem o ângulo, então é o seno. Essa está com o ângulo, é o cosseno, para quem não lembra aí fazer decomposição. Então, vai ficar aqui a aceleração, que é 2 metros por segundo ao quadrado, vezes o seno de 20, que é a componente AY. Então, a gente tem aí que Fy vai ser igual a 2 vezes o seno de 20. Então, a gente tem o valor aí de 0,684 na unidade aí de Newton, né? Quilo vezes metro por segundo ao quadrado dá Newton. Então, temos aí a componente Fx e a componente Fy. Para responder a letra C, né? Que ele quer qual é a força resultante na notação de vetores unitários, a gente vai escrever que a força resultante é igual a essa componente, 1,88 aí, I, né? Lembrando que a componente da aceleração, as duas estão no sentido positivo. A gente vai ter a força resultante
positiva também, mais a componente Fy positivo de 0,684, que está na direção J, sendo que é dado na unidade em Newton. Então, essa é a força resultante aí em notação dos vetores unitários. Bom, espero que tenham gostado da resolução e eu aguardo vocês em um próximo exercício. Até mais!